Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam abundantes sobre a vida de cada um de vocês, sobre toda a sua casa, sua família. Amém? Nós estamos aqui, meus irmãos, para mais uma devocional e eu quero convidar você que me ouve, que está aqui comigo nesse momento tão especial, a abrir aí a sua Bíblia no Salmo 125, nos versículos 1 e 2. Vamos estar lendo esses dois versículos aqui do Salmo 125. Abre aí a sua Bíblia. Diz assim: Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Amém? Pois bem, queridos, o Salmo 125 é um poema anônimo que compreende o sexto cântico dos degraus. Os cânticos dos degraus são os salmos que formam uma coleção de 15 salmos, ou 15 cânticos, chamados então de cânticos de peregrinação. Essa coleção de 15 cânticos também são chamados de salmos de romagem ou cânticos de subida. E existem aí algumas teorias em relação ao porquê dessa expressão, ao porquê dessa designação Cânticos dos Degraus. Para alguns, essa expressão Cântico dos Degraus ela está relacionada ao retorno do exílio babilônico, quando o povo judeu subiu do cativeiro. Para tradições antigas, existe aqui uma conexão dos 15 salmos com os 15 degraus que ligavam o pátio das mulheres com o pátio dos israelitas no templo. Supostamente, essa teoria, ela acredita que os levitas eles cantavam sobre esses degraus, né? Que no caso eram 15. E, portanto, aqui nós temos 15 cânticos de degraus. Outros fazem um paralelismo climático, crendo que eram salmos cantados diante de uma subida gradual. Contudo, a teoria mais provável, meus irmãos, é a que afirma que os salmos, chamados Cânticos dos Degraus, eles foram cânticos entoados pelos peregrinos que seguiam rumo a Jerusalém para a participação das festas anuais. Mas presta atenção, queridos. Independentemente aqui de qual teoria esteja mais próxima da realidade e dos motivos desses salmos serem de fato chamados de Cântico dos Degraus, o mais importante é nos atermos àquilo que esse salmo, principalmente aqui o que nós lemos, o Salmo 125, nos propõe, que é o fato de nos levar a uma vida de plena confiança, uma vida de fé, uma vida de uma fé assim exacerbada, uma fé plena em Deus. Amém? E é exatamente sobre confiança que eu quero refletir com você nessa noite. É exatamente sobre essa fé, sobre essa confiança em Deus que eu quero falar um pouco com você aqui rapidamente nessa nossa breve meditação. E eu quero começar lendo aqui um relato da vida de um rei e seus súditos. Mas presta atenção, antes de relatos sobre as histórias humanas, eu quero ler aqui um trecho, um relato da história divina, que se encontra no livro do profeta Daniel, no capítulo 6, versículos aqui 26 e 27. Vamos dar uma lida aqui rapidamente. Daniel. Daniel 6, 26, 27. Diz assim. Vamos ler o 25 também rapidamente aqui. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. E o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas. No céu e na terra, ele livrou Daniel do poder dos leões. Pois bem, queridos,
um relato da história divina, né, de um rei também que a Bíblia fala sobre ele, o rei Dário. Mas vamos então aqui à ilustração aqui, ou a história de um rei humano. Preste atenção no que vamos ler aqui agora. Conta-se que, por volta do ano de 1032, a Inglaterra era governada por um rei chamado Canute. Rei esse que confiava no Senhor. Numa certa ocasião, cansado de ver o farisaísmo de alguns moradores do seu reino, deu uma grande lição aos seus súditos bajuladores. Estes, no caso os bajuladores, súditos do rei, usavam de frases e expressões como se ele, o rei Canute, fosse um deus. Diziam eles: tu és grande e todo-poderoso. Ninguém em todo o universo ousaria desobedecer-te. Tua glória e teu reino serão para sempre, ó Rei. Tu és sobre todas as coisas. Todos deverão obedecer-te sempre, Todo-Poderoso. Um dia, já cansado destes bajuladores e querendo dar uma lição, o rei ordenou: tragam para cá o trono. Agora me sigam até a praia. Ali, cercado de toda a sua família e de toda a nobreza, mandou colocar o trono quando a maré estava baixa. Sentou-se, sem nada dizer, e todos o admiraram. Em pouco tempo, a maré começou a subir, molhando os pés do rei e de toda a sua corte. O rei, então, levantou as mãos sobre o mar e exclamou com autoridade: essa terra onde estou é minha, e todos obedecem à minha voz. Ordeno-te, pois, ó água, que voltes para o mar e que não molhes os pés do rei. Como rei, ordeno-te que volte já para o mar. Mal acabou de pronunciar estas palavras, uma onda forte, espumando branco com enorme estrondo, quebrou na praia, molhando não só os pés, mas todo o corpo de todas as pessoas presentes e arrastando alguns para dentro da água. Então, solenemente, o rei deu esta sábia sentença: que todos os povos da terra saibam que os reis não têm autoridade alguma a não ser aquela que Deus lhe dá. O poder dos reis é coisa vã. Ninguém é digno do nome de rei, a não ser aquele que criou a terra e o mar e cuja palavra é lei dos céus e na terra. Hoje, na cidade de São Pitão, numa antiga parede, bem perto do mar, há uma placa com estes dizeres: neste local, em 1032, o rei Canute repreendeu toda a sua corte. Queridos, com base nesse relato aqui da vida desse rei Canute, eu quero perguntar aqui para você que me ouve nessa noite. Quero perguntar para você que está aí na sua casa, que está me ouvindo. Em que, ou em quem, ou no que, você tem depositado a sua confiança? Queridos, olhemos para a nossa realidade hoje. Eu quero falar do hoje. Hoje nossas vidas físicas são ameaçadas. O mundo inteiro está sendo ameaçado. As pessoas estão sendo ameaçadas por esse coronavírus. E essa é uma realidade que envolveu rapidamente ou repentinamente o mundo inteiro. O mundo inteiro está envolvido nessa realidade, não tem como fugir dessa realidade. Muitos dos que confiavam em si, no seu poder aquisitivo, em sua posição social, estão, irmãos, abalados, porque nada disso agora pode salvá-los. Outros confiavam em seus empregos, confiavam em pessoas,
confiavam talvez em amizades. Queridos, muitos de nós somos exatamente como os súditos bajuladores do rei Quinute. Em muitos momentos da nossa vida nós tomamos as mesmas atitudes, agimos da mesma forma. Confiamos muitas vezes na força do braço de um líder. Confiamos muitas vezes na força do braço de um rei, de um governante. Muitos confiavam na força de um juiz, como vimos aí recentemente, né? O juiz Sérgio Moro, e ficaram abalados, ficaram decepcionados. Outros, queridos, eu quero dizer para vocês, seguem aí confiando cegamente em Bolsonaro, nosso presidente Bolsonaro, achando que de um homem, de um líder, de um presidente, ainda que um homem que tem demonstrado uma moral ilibada, né? Muitos acreditam que talvez esse homem seja aquele o qual apresentará-nos um socorro viável, uma garantia certa, né? Achando que de um homem virá o socorro para a humanidade. Muitos, meus amados, confiam em si mesmos. Outros confiam na criação, talvez, de uma vacina salvadora, um remédio que possa vir salvar a humanidade, nos salvar, salvar os nossos entes queridos. Confiamos, irmãos, muitas vezes na proteção de máscaras. Depositamos muitas vezes, como os súditos do rei Quinute, né? Depositamos muitas vezes a nossa confiança e cremos realmente em álcool gel, em, sei lá, um monte de outras coisas. Queridos, eu quero dizer uma coisa. Tudo que eu falei, tudo que eu citei é extremamente válido e importante. Precisamos. Ajuda, fortalece. Mas tudo que eu falei, pessoas, situações, coisas, são importantes. Grave isso que eu vou dizer. Desde que a nossa confiança primária, desde que a nossa confiança primordial esteja pautada no Deus da nossa salvação. Amém? Os 2 versículos do Salmo que lemos falam-nos exatamente de fé, de confiança. E confiança em quem, irmãos? Confiança em Deus. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Lembrem-se, queridos, a confiança que Deus quer é a mesma confiança que o rei Dário depositou em Deus. Você lembra do texto que eu li? Eu comecei falando da história do rei Quinute, mas antes, né, como eu falei, eu queria me voltar não para a história de homens seculares da humanidade propriamente em si, mas quis me dirigir e voltar-me à história divina, à história bíblica, à história real, a história que de fato traz vida, que procede de Deus. E eu contei aqui, eu li aqui para vocês sobre Dário. E é por isso que eu estou dizendo para você que a confiança que Deus quer, a fé que Deus quer que você deposite nele, irmãos, é a mesma fé que o rei Dário depositou em Deus, ou no Deus de Daniel. Eu não estou nem falando de Daniel, né? Que era um homem cheio de fé, temente a Deus, né? E um homem que, devido à sua fidelidade, o seu temor a Deus, Deus fez o que fez na vida de Daniel. É impressionante, né, o que Deus fez livrando Daniel da cova dos leões, né? Assim, algo que é inimaginável, o poder extraordinário de Deus em favor de Daniel, isso é algo fantástico, não há dúvida quanto a isso, mas eu não estou nem olhando para a vida de Daniel, porque o que me impressiona
o que me chama a atenção, já que estamos falando de confiança, de fé, de esperança, o que impressiona, irmãos, é a fé, a confiança desse rei Dário. Daniel 6, olha só, vou voltar a Daniel novamente. Talvez você não tenha se ligado aqui a essa questão da confiança desse rei. O rei Dário, olha como que ele confiou em Deus. Daniel capítulo 6, meus irmãos. O versículo 16 eu não li, mas se nós voltarmos um pouquinho, aqui no capítulo 6, versículo 16, diz assim: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: Irmãos, presta atenção. O teu Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Irmãos, ele não está nem aqui cogitando uma possibilidade desse Deus salvar ou não Daniel. Notem vocês, um rei pagão que queria que Daniel, como os outros, né, adorassem estátuas, adorassem, né, aqueles seus ídolos ali, pagões, mas que deposita, acredita uma confiança tão grande em Deus ao ponto de dizer para Daniel: olha, Daniel, eu estou lançando você na cova dos leões, mas eu tenho certeza absoluta que o Deus que você serve, ele vai te livrar dessa cova. Ele vai livrar você da boca do leão. Irmãos, isso é maravilhoso, isso é fantástico. E engraçado que o rei Dário, ele viu essa glória, ele viu Deus livrando Daniel realmente da cova dos leões, né? E se aproximou ali, e chegando-se à cova, chamou por Daniel, versículo 20, com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que teu Deus, a quem continuamente servisse, tenha podido livrar-te dos leões. Aqui, né? Ele deu uma tutibiada, né? Ele tutibiou um pouco aqui na sua fé, mas, irmãos, ele chega se aproximando e chamando por Daniel. E Daniel, irmão, se apresenta vivo. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Aí, irmãos, vendo a glória de Deus, por ter confiado em Deus, ter uma fé em Deus impressionante, o rei Dário, então, no versículo 26, do capítulo 6 de Daniel, diz: da minha parte é feito um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. E o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Queridos, isso é fantástico. As ondas, presta atenção, do mar da Inglaterra, lá na história do rei Canute, elas serviram para que esse rei Canute mostrasse para os seus súditos quem era o verdadeiro rei. Ele mostrou para os seus súditos quem era o verdadeiro rei daquela nação. Não era para que aqueles homens ficassem adorando, olhando para aquele homem, confiando no agir, no poder, né, daquele homem como rei, como governante. Ele mostrou em quem eles deveriam confiar. Ele não teve autoridade, o rei Canute, ali sobre as ondas do mar. Elas não só vieram, como molharam toda a sua corte. O rei Dário, lá da Babilônia, reconheceu também quem era o verdadeiro rei. Então, rei Canute, na Inglaterra, em 1032, reconheceu e levou sua corte a reconhecer e confiar no Deus vivo. O rei Dário confiou e levou a sua corte, levou o seu reinado nesse decreto que ele deu
mostrando que não havia nenhum outro Deus como o Deus de Daniel. Ele confiou, né? O rei Dário, então, também, ele reconheceu quem era o verdadeiro rei e impetrou esse decreto no seu reinado. Agora, estou terminando, não quero me prolongar, mas eu preciso fazer essa pergunta para você que está me ouvindo, querido. Você que está aí, na sua casa, com a sua família. Diante de tudo que você tem passado, não sei qual é a tua luta, qual é o teu problema. Eu sei que vivemos aí uma luta coletiva, um problema coletivo que virou-se o mal da humanidade. Esse coronavírus que está matando, exterminando, levando sofrimento a toda a humanidade. E paralelo a tudo isso, eu tenho visto pessoas sofrendo com câncer, pessoas sofrendo com morte de familiares por outro tipo de doença, doenças crônicas, sofrimento com filhos, eu não sei, talvez você tenha algum sofrimento familiar, alguma luta familiar. Eu não sei, querido. Eu sei que são muitas as nossas lutas, são muitas as nossas aflições. E aí, olhando para as aflições e com base em tudo que nós falamos até agora, independente de qual seja a sua aflição, a sua dor, a sua luta, eu quero falar com você. Eu quero te fazer uma pergunta. Quem é o rei da sua vida? Quem é o soberano da sua vida, da tua família, dos teus negócios, do teu futuro, tanto terreno, irmãos, como eterno? Em quem você tem confiado ou depositado a sua confiança? Irmãos, lembrem-se, com base no que estamos vivendo, do que disse Jeremias. Eu quero trazer isso à memória do povo, eu quero trazer isso à sua memória. O que Jeremias disse lá no capítulo 9 do seu livro, versículos 21 ao 24. Olha o que Jeremias disse, meus irmãos, aqui no capítulo 9, versículos 21 ao 24. Eu quero ler do 21. Diz assim: porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios para exterminar das ruas as crianças e os mancebos das praças. Fala, assim diz o Senhor, até os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre a face do campo e como gavela atrás do segador, e não há quem a recolha. Assim, versículo 23, diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Queridos, em quem temos confiado? Em quem você tem confiado a sua vida, a sua família, a situação que você está vivendo, independente de qual seja essa situação? Eu quero te dizer, você precisa confiar no Senhor. Não se glorie na sua força, na força do seu braço. Não se glorie no seu bem aquisitivo. Não se glorie na sua sabedoria. Glorie-se em conhecer a Deus. Confie em Deus. Deposite toda a sua confiança em Deus. Precisamos voltar os nossos corações para Deus, irmãos. Os homens estão muito distantes de Deus.
Os homens se esqueceram do juízo de Deus, os homens se esqueceram da majestade de Deus. E quando eu falo os homens, eu me incluo, nós nos esquecemos, nós temos nos esquecido da majestade de Deus, da grandeza de Deus, da superioridade de Deus. Isso não pode acontecer. Precisamos confiar plenamente no nosso Deus. Portanto, queridos, precisamos nos voltarmos para Deus, nos gloriarmos, voltarmos para Deus, gloriando-nos e glorificando o nosso Deus, confiando no agir de Deus, na presença de Deus. Muitos, meus irmãos, muitos e muitos mesmos, estão abalados de uma forma tão grande, que sequer conseguem se voltar para Deus, olhar para Deus, para a soberania de Deus, e o seu olhar tem que estar em Deus, porque só Ele pode te livrar, só Ele pode nos livrar. O rei Knut mostrou isso. Só Deus tem autoridade sobre o mar, irmãos. Aquele homem quis decretar sobre o mar para mostrar para os seus súditos que ele não tem poder sobre nada, mas Deus tem, Cristo tem. Jesus aquietou a tempestade diante dos seus discípulos, diante dos olhos daqueles homens, e os homens olharam e disseram: quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Esse chama-se Jesus Cristo Nazareno. Faça de Jesus o teu rei, o Senhor da tua casa. Confie em Deus, meu amado, minha amada. Deposite uma confiança em Deus. Não permita apostasia, um esfriamento, um afastamento, independente da circunstância, da luta que você estiver vivendo. Eu não sei qual é. De repente você está com muitos problemas paralelos a todo esse problema que nós todos estamos vivendo. Mas confie em Deus. Creia em Deus, o Senhor é contigo. Confie nisso, meu amado, confie. Busque, não se afaste de Deus, não permita apostasia na tua vida, frieza, cegueira espiritual por causa do tamanho da tua luta. Não permita, sabe por quê? Porque Deus é infinitamente maior do que a tua luta, do que a tua luta particular, do que aquilo que você tem vivido, das afrontas, do medo, da angústia. Deus é maior do que tudo isso. Não olhe para o tamanho dessas coisas ou para a proporção dessas coisas na tua vida, porque certamente isso vai te afastar, isso tem afastado muitas pessoas. Como eu falei, muitos irmãos têm vivido problemas tão sérios, lutas tão sérias, que sequer conseguem mais voltar-se para Deus. Estão abandonando os caminhos do Senhor. Outros fazem displicentemente, estão também desviando-se dos caminhos do Senhor porque se apostataram por motivo que só eles sabem. Mas muitos estão fazendo isso por luta, por perderem a sua fé, perderem a sua confiança, acharem que Deus os abandonou. E eu quero dizer para você, Deus jamais te abandonará. Esse Deus que morreu na cruz por você, na pessoa de Jesus Cristo, Ele insiste batendo na porta do teu coração, como diz Apocalipse 3:20, e querendo entrar, querendo moradia, querendo fazer um renovo na sua vida, e você precisa abrir a porta do seu coração. Você precisa fazer de Deus o Senhor da sua vida, confiando plenamente nele, meu amado, minha amada. Confia, confia. Deus pode restituir a tua vida. Ele tem poder para restituir a tua vida. Não desanime, não pare de caminhar. Não perca as esperanças, não perca a sua fé. Muitos estão afastados de Deus. E o fato de nos afastarmos de Deus, irmãos, não é agradável diante dos olhos de Deus. Independente das lutas, das aflições, das tempestades, do que tivermos passando, precisamos continuar marchando firme com o Senhor, confiando plenamente no Senhor. Porque se permitirmos, irmãos, qualquer brecha em nossa vida que nos leve a um afastamento de Deus, certamente Deus não se agradará disso. Eu quero provar o que eu estou falando, meus irmãos, lendo aqui Jeremias ainda, profeta Jeremias, capítulo 8, versículos 4 e 7. Jeremias 8, versículos 4 e 7. Olha o que diz a palavra do Senhor, do 4 ao 7. Vamos lá, Jeremias capítulo 8. 7, 8. Dos versículos 4 ao versículo 7. Só para você ver que você não pode abandonar o barco. Que você não pode, irmãos, perderem. Nós não podemos, queridos, perdermos a nossa fé, a nossa confiança em Deus e desanimarmos a nossa caminhada. Sabe por quê? Olha o que o Senhor disse aqui para o profeta Jeremias, ou o profeta Jeremias disse da parte do Senhor.
Diz-lhes mais, assim diz o Senhor: cairão os homens e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua? Retém o engano, não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola e o grou e a andorinha observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Queridos, Jeremias está aqui falando de uma apostasia, de um afastamento da presença de Deus, de uma falta de fé, de uma falta de confiança em Deus, na palavra de Deus. E nós não podemos agir dessa forma. Isso é extremamente perigoso. Isso é extremamente contrário aos desígnios, à vontade do Senhor. Ele fala aqui, ele cita que até mesmo os animais, eles conhecem o seu tempo determinado. Mas muitas vezes o povo de Deus não conhece o juízo de Deus. O juízo de Deus está sobre a terra, irmãos. Está sobre a nossa vida nesse momento. Deus está derramando do seu juízo sobre a face da terra, para olharmos mais para Ele, não desanimarmos da nossa caminhada cristã. Não desanime. Não pare, não perca a sua confiança. Continue confiando no Senhor. Continue depositando uma crença nesse Deus todo-poderoso, porque Ele faz, Ele pode fazer. O que nós precisamos, irmãos, é alegrarmos cada vez mais o coração do nosso Deus, independente das circunstâncias, da situação em que estivermos vivendo. Amém, queridos? Portanto, voltemos para o Senhor, reconheçamos seus juízos e confiemos em seu magnífico amor, porque assim, jamais seremos abalados e permaneceremos firmes, irmãos, para sempre. Os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Versículo 2 do nosso texto. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está à volta do seu povo, desde agora e para sempre. Jesus, o Senhor, está aí agora, em sua volta, ao seu redor, ao redor da sua vida, cuidando de você, guardando a sua casa, guardando a sua família. Não desanime, querido. Não pare de lutar. Ele é fiel e poderoso para restituir infinitamente muito mais aquilo que você supostamente acha que perdeu, ou que está deixando de ganhar, ou que está sendo prejudicado em qualquer área da sua vida. Deus está vendo a sua luta. Confie, confie, creia no Senhor, porque crendo no Senhor nós seremos inabaláveis. Deus os abençoe e vamos orar nesse momento. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos, convide aí sua família, vamos falar com Deus. Glorioso Deus e eterno Pai, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, nós nos prostramos ante a tua soberania em oração. E, Senhor, eu quero, ó Deus, clamar a Ti pela vida, Senhor, de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa, Deus, que ouve essa mensagem, que está aqui comigo meditando na Tua palavra. Visite esses lares, ó Deus, essas pessoas, visite os nossos lares e livra-nos do mal e acrescenta-nos, ó Pai, uma fé inabalável no Teu nome. Ah, Senhor, a Tua palavra mostra que se nós confiarmos no Senhor, a nossa vida será inabalada, Senhor. Nós não seremos atingidos, ó Deus, com dúvidas, com medo, com angústia, Senhor, ou com qualquer outra coisa. Então, Deus, nos fortaleça no Senhor e na força do Teu poder. O versículo 2 do texto que nós lemos diz, Senhor, que o Senhor está à volta de nós, Senhor, assim como estão os montes em volta, a roda de Jerusalém. O Senhor é o nosso socorro, bem presente em meio às nossas angústias e que está à roda da nossa vida, em volta da nossa vida, com a Tua mão milagrosa, com o Teu poder, Senhor, milagroso. Seja, Senhor, com essa pessoa que me ouve, que ora junto, socorre essa pessoa na sua angústia, Senhor, no seu medo.
Deus, em nome de Jesus, ensina-nos a confiarmos plenamente no Senhor, assim como, Senhor, aquele rei Dário que depositou uma fé inabalável no Senhor e ele viu a tua glória, viu o Senhor livrando Daniel da boca dos leões, assim como o rei Quinute, Senhor, que reconheceu e mostrou para os seus súditos, ó Deus, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor tem um poder inabalável, Senhor, sobre as tempestades da vida, sobre os ventos, sobre os mares. O Senhor é o Deus que conhece as estrelas pelo nome. O Senhor é o Deus, Senhor, que tem na concha, na palma das tuas mãos, ó Deus, todo o mar, toda a água da face da terra, e o Senhor é que dá limites, ó Deus, a essas ondas, dizendo até onde elas devem ir e onde elas devem parar. Esse é o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, alfa e ômega, princípio e fim de tudo e de todos. Livrai-nos de todo mal. Guarde os meus irmãos que estão ouvindo, que estão orando, os amigos, pessoas que estão meditando nessa palavra. Não os conheço, mas entre nessas casas, Senhor, entre nessas vidas e conceda aquilo que esses corações estão clamando diante da tua face, Senhor. Pai amado, Deus bendito, fortaleça-nos, porque é tempo, Deus, de angústia, é tempo de juízo do Senhor sobre a face da terra, é tempo, Senhor, de lutas, ó Deus, é tempo de muito medo para muitas pessoas. Então venha nos socorrer, venha nos abençoar, protegendo-nos, livrando-nos de todo mal e fortalecendo a nossa fé no teu nome, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por esse momento tão maravilhoso, onde podemos debruçar, ó Deus, diante da tua palavra, estudando, orando, ó Deus, falando contigo, tendo, ó Deus, com o Senhor essa intimidade, ainda que sendo o Senhor o Deus da nossa vida, o Deus soberano, nós temos livre acesso a essa presença bendita do Senhor. E o Senhor, ó Deus, é o Deus que tem nos ouvido, Senhor, e derramado sobre nós a tua graça. E como o apóstolo Paulo nós dizemos, a tua graça nos basta, Senhor. Pai amado, oro pela nossa nação, que o Senhor abençoe esse país, ó Pai. A tua palavra diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Faça do Brasil uma nação santa. Eu oro também não só pela nação, mas por todos aqueles que estão trabalhando, profissionais da área da saúde, da área da segurança. Senhor, todos os profissionais que estão aí mantendo os mercados, as farmácias, açougue, tudo aquilo, Deus, que é necessário para a nossa vida, todas as pessoas que estão lutando, trabalhando e mantendo tudo isso aberto, muito obrigado, mas te pedimos que num tempo determinado pelo Senhor, o Senhor nos conceda a graça, Senhor, de voltarmos à normalidade de todas as coisas, se essa for a tua vontade, porque queremos ver os templos do Senhor, as igrejas com as portas abertas, a nossa vida voltar à rotina normal, Senhor, podermos abraçar, podermos beijar nossos irmãos, estarmos juntos, ó Pai. Ah, Deus, ajuda-nos, ó Pai, em nossas fraquezas, em nossas limitações, e abençoa-nos. E mais uma vez eu te peço, ajuda-nos, ensina-nos a confiarmos plenamente no teu agir. Obrigado, meu Pai, por tudo. Nós oramos ao Senhor, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno. Oramos com perdão dos nossos pecados e com gratidão em nossos corações, no teu nome, Jesus. Amém, amém e amém. Deus os abençoe. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Forte abraço.